E aí, galera? Beleza? Aqui é o Maris. E no Marizona de hoje, na verdade, eu quero bater um papo um pouco mais sério. Tipo, hoje foi um dia muito impactante pra mim mentalmente. Eu comecei o dia bem atrasado para umas demandas que eu tenho que fazer, mas aí eu consegui, tipo, acompanhar elas e finalizar elas, apesar de que ainda assim, bem depois do horário que seria o mais indicado profissionalmente para eu fazer, tá ligado? Só que aí que veio o problema, é que quando eu tava finalizando minhas demandas, eu comecei a me sentir muito mal. Eu tirei um peso em mim porque eu tenho finalizado as demandas, mas depois eu comecei a sentir que nada era bom, sabe? Eu comecei a sentir que, tipo, as coisas estavam ruins. E eu nem quero explicar pra vocês porque é só um desgosto que eu tava sentindo e uma coisa que não leva pra canto nenhum de bom. Porque se eu tentar tirar a explicação de por que eu tava se sentindo assim, honestamente eu acho que eu só vou estar pensando demais em algo que não vai estar me fazendo bem. E aí que veio o ponto. Eu percebi, desculpa, eu percebi como que eu me auto-saboto, mas sem querer levar isso para um contexto muito conversa de terapia e algo que você já ouviu um amigo seu que se acha, sabe tudo sobre si mesmo falar, mas levando para um contexto de como eu percebi que às vezes eu realmente penso demais quando eu não tenho por que pensar. Eu me importo demais. E é isso que eu queria falar. Eu queria falar hoje com vocês sobre como que eu me importo, porque eu é como se eu colocasse várias máscaras perante as pessoas que estão ali presentes em determinados momentos, tá ligado? E isso é uma coisa que eu acho que alguns de vocês entendem muito bem, né? Não é nada muito especial, não é nada diferente, né? Mas é porque, além disso, é como se a minha satisfação realmente dependesse do resultado dessas máscaras, tá ligado? Então, ontem eu tava num ambiente que foi muito incrível, foi muito legal. Pra mim foi muito legal. Eu gostei muito de estar por lá. Em diversos momentos eu tava me sentindo realizado, tipo assim, eu tava vendo as coisas com os olhos mágicos ali. Mas também, por outro lado, eu sentia que, dependendo de alguns pontos de vista ali, as coisas não estavam bem pra mim, sabe? E eu tô fazendo aqui de novo. Eu tô me lembrando. Olha, eu vou explicar. Eu vou explicar, na verdade, o que é que eu pensei aqui, o que é que eu percebi. Eu percebi que eu me importo demais. É isso. Eu percebi que eu me importo demais. Existem pessoas que eu realmente gosto, e às vezes algumas que eu nem gosto tanto assim, mas eu me importo tanto com como essas pessoas vão sair de lá pensando sobre mim, sabe? Talvez seja porque eu me veja como um tipo de cola. Eu gosto de poder ser uma cola que une várias coisas e que, portanto, quanto mais coisas eu consigo unir, quanto mais situações eu consigo me adequar, mais valioso sou eu. Mas isso também perde muita qualidade inerente ao meu produto, a quem eu sou, sabe? Quer dizer, eu não valido minha própria qualidade, muitas vezes. Eu dependo da validação alheia. E eu dependo muito da validação dos outros. Eu me importo demais com a opinião dos outros. Isso é um absurdo, sabe? E de me importar tanto, e me importar tanto, tem vezes que eu tô sozinho e eu começo a perceber que eu tô pensando demais em o que será que fulaninho pensou de mim em tal rolê. Nossa, mas aquela pessoa ali é verdade, eu acho que eu não dei a atenção a ela necessária pra ela. Tipo, eu sempre tô pondo ali o ponto de vista das outras pessoas como se fosse o validador, o ato, como se fosse o agente que irá validar ou não alguma coisa. Eu não coloco o meu ponto de vista como aquilo que vai validar. E no meu ponto de vista, eu fui guerreiro muitas vezes. No meu ponto de vista, eu fui educado, ou eu tentei ser educado. No meu ponto de vista, eu tentei fazer as coisas que eu sabia que eram melhores, mesmo quando eu não compreendia porque elas eram melhores, ou porque eu não queria realmente ceder a fazer elas, porque estava doendo, estava difícil continuar fazendo aquilo daquela forma para mim. Mas eu fiz. Então, eu valido tanto as coisas pelo ponto de vista dos outros, eu tento me importar tanto com as coisas dos outros, que às vezes só não faz sentido. Nessa semana, na verdade, eu sofri muito porque eu me senti totalmente invalidado. Houve um problema no último
nos últimos dias aí comigo, e acontece que, em meio a uma discussão com pessoas muito importantes para mim, eu comecei a questionar, tipo, o que que eu tô fazendo? E por que que eu tô fazendo isso? Sabe? É, falando aqui para vocês, mas falando para mim, porque hoje, esse aqui momento que é comigo, esse vídeo aqui tá muito bom, na verdade, porque eu tô conseguindo continuar aquela conversa que eu tava tendo comigo um pouco mais cedo aqui, eu tava até chorando, eu consegui chorar muito bem, ainda bem, graças a um vídeo que eu vi. E eu vou querer colocar um pouco desse vídeo no final. Eu vou querer colocar um pouco do vídeo que eu terminei, que eu vi hoje, que me fez chorar no final desse vídeo. Enfim, eu acho interessante. Às vezes eu fico com tanta vergonha quando eu tô fazendo uma analisando assim, eu começo a me enrolar quando eu tô falando pra vocês e eu penso, não, quer saber, eu vou cortar essa palhaçada toda, tá ligado? E eu vou só colocar o ponto que, tipo assim, parece que eu sou um cara descolado que tá falando as coisas mais ou menos legalzinho ali, ou que tem algum sentido. Só que a real é que a grande sacada do Marizano é mostrar o por trás das câmeras. Isso aqui não é o conteúdo final, isso que não é meu produto, tá ligado? O meu produto é o que eu comecei a fazer quando eu comecei a mostrar o São João pra vocês. O meu produto é o que eu ainda tenho muito pra mostrar. Mas isso aqui é o behind the scenes, tá ligado? Isso aqui é o Marizano como ele é. Quem é Mariz? Como é que ele funciona, tá ligado? Enfim, depois eu vou colocar umas cenas do vídeo que eu vi hoje mais cedo e como ele me tocou aqui pra vocês, tá ligado? É sobre a história de um dos caras que criou a Apple e depois foi demitido dela e depois criou a Pixar e como ele falou sobre permanecer, seguir em frente, acreditar em si mesmo. É algo assim. Enfim, eu não tava acreditando em mim mesmo. No final de semana, da semana passada pra cá, eu tava extremamente sem convicção a respeito do que eu tava fazendo, tá ligado? Tipo assim, nossa, eu realmente tô trabalhando, mas eu não tô trabalhando ainda pra ter o meu trabalho dos sonhos. Eu tô trabalhando por trabalhar. Eu não tenho um planejamento bom ainda. Ah, mas eu tô tentando muito fazer certas coisas darem certo. Mas por que eu tô fazendo essas coisas darem certo? Honestamente. Aonde que elas vão me levar daqui a 2, 3, 4 meses, né? Eu comecei a me questionar bastante, sabe? As coisas que eu deixei pra trás, eu gostava tanto delas, né? Mas eu deixei pra trás e, tipo, eu tinha muita convicção de que ter deixado elas pra trás porque eu achava necessário. E de repente me veio o questionamento: nossa, mas será que eu não só tomei uma escolha por um caminho em que eu deixava elas pra trás quando na verdade eu poderia ter tomado outra escolha e, tipo, ter continuado com elas lado a lado comigo hoje em dia e ainda assim tá mais ou menos como eu tô hoje? Eu sei que tudo isso é por causa de uma conversa que eu tive, que eu me importei muito, muito, muito mesmo com o que as outras pessoas estavam pensando de mim naquele momento. Porque, bem, eu me importo muito com as pessoas, eu gosto muito delas, mas eu totalmente invalidei a minha jornada até aqui, sabe? Ainda assim, não pensem que as pessoas tiveram alguma atitude errônea nessa história toda, tá ligado? Essas pessoas, elas me amam e elas me falaram algo muito importante. Eu realmente aprendi com elas. Eu escutei elas, eu quis muito escutar elas, eu escutei elas, elas falaram coisas importantes pra mim. Ainda assim, eu me invalidei. E isso não é legal. Ontem mesmo eu estava em um rolê, que o rolê foi incrível. Ele foi incrível mesmo. Eu fiz muitas coisas legais. Mas no final do rolê, eu comecei a me questionar a respeito de como havia sido o ponto de vista de algumas pessoas por ali. Ponto de vista expresso ou não expresso mesmo, assim, né? Tipo, com base no que eu conheço essa pessoa, o que é que será que ela pensou de mim? E quando eu saio para parar para pensar o ponto de vista das pessoas, eu sempre coloco tanta carga, tanta expectativa ruim. Eu vejo tanto como se as pessoas ali não se... sei lá, como se para elas eu tivesse sido um grande fracasso, tá ligado? E uma coisa que eu tenho aprendido na temporada passada aqui no Marizano, e que tem sido muito legal, é que enquanto eu tava querendo, tipo assim, ter coragem para fazer as coisas que eu quero fazer, e, tipo, seguir em frente e tudo mais, foi justamente ao perceber que ninguém tá nem aí pra mim, que eu não sou ninguém de especial, eu sou só mais um, tá ligado? Você tá me vendo porque por alguma razão você gosta de mim. Eu não sei porquê, ou você chegou aqui, mas você tá aqui, enfim, alguma razão você tem pra você gostar de mim e tá aqui me vendo, tá ligado? Até agora. Mas, tipo, eu sou só uma pessoa
como você que tá vendo. Eu não tenho nenhuma diferença para você. E eu acho que em muitos contextos eu definitivamente poderia me dizer como pior do que você, tá ligado? Mas eu acho que me valorizando minimamente, velho, eu também poderia dizer que em alguns outros contextos eu devo ser melhor. Enfim, o ponto é que eu tô aqui. E, tipo. Porra, velho. Hoje eu consegui chorar. Fazia uma semana aí também que eu tava tentando chorar pra caralho. E não tava conseguindo. Não tava conseguindo. Eu tava tentando refazer todas as fórmulas que já tinham dado certo pra mim no passado. E eu não tava conseguindo. E eu sentia um peso dentro de mim. Um peso muito grande. E minha cabeça estava muito lotada. E eu consegui abrir essas portas hoje. Consegui chorar um pouco. É bom. É muito bom. Dá uma esvaziada. Ainda tem muita coisa por aqui. Mas eu consegui chorar. Eu quero ter coragem. Eu acho que eu tava indo tão bem em algum momento, há pouco tempo atrás, talvez até agora eu estivesse indo muito bem, estou com uma visão ainda muito pessimista, muito embaçada, minhas lentes estão muito embaçadas. E eu tava indo tão bem, sabe? Com tanta coragem, seguindo tanto em linha reta, em direção a alguma coisa, e daí eu parei. E eu quis voltar, e ficou meio turbulento, eu não sabia se estava voltando ou não. E bem, hoje eu tô aqui. E esse é o segundo vídeo do Marizando da primeira temporada, mas eu acho que ele mostra muito de como é essa parada da jornada, tá ligado? Eu falei que vai ser muito voltado numa jornada, né? E jornada é isso, jornada é você assumir que às vezes você não tá lá no final, nem lá no meio, às vezes você tá no início. Mesmo quando, bem, evidentemente, se você pega o quadro todo, você já tá bem lá no meio, você já passou de muita coisa, você não tá no início, né? Mas é bom ser humilde e, tipo, pensar que você sempre tá iniciando, né? Então, eu acho que se eu tenho uma grande montanha para subir e eu ainda preciso escalar uns 50 quilômetros, né? Eu acho que, tipo, enxergar o meu ponto agora como alguém que vai tentar escalar 5 quilômetros e depois que terminar os 5, reavaliar a situação e tentar perceber que eu vou estar prestes a escalar mais 5 de novo. Enfim, é muito bom. Nesse momento eu já procrastinei demais e eu não quero fazer isso. Eu quero... Na verdade, eu acho que é que tá o ponto. Eu gosto muito da ideia de poder passar uma mensagem para vocês e passar sentimentos para vocês, mas eu não quero fazer isso de uma maneira que vocês saiam do vídeo, porque não tá legal assim, né? Então, eu quero poder fazer isso, tipo, de uma maneira mais bem pensada. Então, assim, isso aqui é o segundo Marizando da segunda temporada, e eu vou falar para vocês que no terceiro Marizando da segunda temporada, eu vou fazer um roteiro de vídeo, certo? Até agora eu não estava fazendo roteiros, eu continuo na mesma fórmula do primeiro Marizando, que é tipo assim, eu venho aqui, falo o que eu quero. Pro terceiro Marizando eu vou começar a fazer roteiros. Eu quero me profissionalizar nisso aqui. Tipo... isso aqui é uma porta pro meu sonho. Então, eu não quero continuar me podando e fingindo que isso aqui não é nada e é só besteira, tá ligado? Então, eu vou continuar me profissionalizando. No próximo Marizando eu vou fazer um roteiro de vídeo, certo? Um planejamento de vídeo. E além disso, eu também tive um comentário no vídeo passado da Ellen e ela me sugeriu separar a divisão dos vídeos mais ou menos de como eu estava planejando, e ao invés de fazer aquela coisa baseada nos meus 3 alicerces, que seria o Sanjoin, a academia e a música, eu pegar essa parte do Sanjoin e colocar em um outro vídeo à parte, até porque a parte do Sanjoin eu estava querendo fazer em inglês, e o público dela é um público que vai estar mais voltado para a criação da comunidade do jogo, né? E acompanhar o jogo. E essas outras partes aqui, que são mais tipo bate-papo e academia e como foi, isso daí é uma coisa mais vlog, tá ligado? Mais marizando, né? Então, assim, eu vou aceitar eu vou acatar essa sugestão. Obrigado, Ellen. E eu vou tentar dar um jeito de como vou fazer os próximos marizando com base nisso daí também. Valeu, galera. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories.